Olá, tudo bem por aí? Que bom. Nós estamos aqui em mais um encontro para falarmos sobre as verdades essenciais do Evangelho, né, que é os estudos que estamos trabalhando em nossos encontros de quarta-feira, mas que a todo e qualquer momento você pode acessar e estudá-lo, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, que transforma a nossa vida. Então o Espírito Santo transforma a nossa vida. Por isso vamos orar, pedir a Deus que nos dê direcionamento para que a gente possa compreender a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse momento de estudo, pedimos a tua condução, a tua orientação e, acima de tudo, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração as verdades contidas na tua palavra. E o próprio Espírito Santo nos conduza nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, muitas pessoas sabem um pouco sobre Deus, sobre Jesus, mas, no entanto, quando se fala do Espírito Santo, há uma tremenda ignorância. A pessoa não consegue expor realmente quem é o Espírito Santo, há muitos pontos de vistas, né? E aí então nós precisamos entender o Espírito Santo através da luz da própria palavra e da própria ajuda dele para entendermos, né? E a atuação do Espírito Santo é imprescindível para a salvação do homem, né? Primeiramente, o homem salvo, ele começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo, né? E ele que vai trabalhar no nosso coração, transformar a nossa vida, moldar nossos pensamentos, nossas práticas. Então é o Espírito Santo que age para nos abençoar e para que também a igreja de Cristo Jesus seja, que é o corpo, né, de Cristo, seja edificado. Então é maravilhoso conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo melhor e desfrutar muito mais da sua presença em nós. É sobre isso que nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos nesse momento. Primeira coisa, vamos ler na palavra de Deus em João, no Evangelho de João. Pause o vídeo se você ainda não tem a sua Bíblia em mão, para você nos acompanhar. E João 14, do 16 ao 26, que traz a seguinte mensagem. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vós, ou vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e eu faremos nele, viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar tudo o que ele disse. Então está aí o Espírito Santo nos fazendo lembrar, né? Então muitos perguntam, o que é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo não é um espírito, uma influência, uma força, né? Mas é uma pessoa. E como pessoa, ele tem características que são reveladas pela palavra que mostram essa condição do Espírito Santo como um ser. Né? Ele estava na criação, ele estava presente em todos os momentos, esteve no batismo de Jesus e tantos outros momentos. E nós encontramos na Bíblia fontes sobre isso. Por exemplo, ele pensa. Só uma pessoa, só um ser pode pensar. Atos 15, 28 diz que ele pensa. Ele também fala. Atos 1, 16. Ele lidera. Romanos 8, 14. E pode ser entristecido. Está lá em Efésios 4, 30. Algumas vezes é chamado de o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Ou o Espírito de Jesus. Atos 16, 7. E ele é o caminho pelo qual Jesus estava presente com o seu povo. Né? Aí outros perguntam, como ele é? Ele é algumas vezes descrito no grego original como Paracletos. João 14, 16. Talvez seja difícil traduzir essa palavra, mas significa estar ao lado de. Como um consolador, conselheiro, confortador e encorajador. Jesus disse que o Pai nos mandaria outro consolador. A palavra significa no texto igualmente. Do mesmo modo, da mesma forma que Jesus é, o Espírito Santo é, porque ele é Deus em essência. Em outras palavras, o Espírito Santo é igualzinho a Jesus. Tê-lo é como ter Jesus conosco, só que habitando dentro de cada um de nós. Por isso Jesus disse, compreenderão que eu estou com vocês. João 14, 20. Então é impossível dizer tudo que o Espírito Santo faz em alguns momentos, alguns minutos, porque ele é Deus e faz o que quiser e como quiser, mas a Bíblia destaca algumas atribuições importantíssimas do Espírito Santo que nós vamos conhecer e desfrutar nesse momento.
Então, primeira atribuição importante, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Todo crente deve tirar um tempo a orar, né, irmãos? Todos nós devemos ter o nosso momento de diálogo com Deus, de conversa, de estar falando com o Senhor, colocando diante dele as dificuldades, ou até mesmo, em primeiro lugar, adorando e glorificando o Senhor através da oração, né? Mas é difícil, porque muitas vezes não sabemos como convém orar. Não sabemos, tanto é que os discípulos pediram para Jesus para que fossem ensinados a orar. E o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Ele vai à frente, ele te intercede até com gemidos inexprimíveis. Ele vai ser aquele que vai intermediar essa oração diante de Deus Pai, Deus através de Jesus Cristo. Isso é tão importante que Paulo diz que devemos orar todo o tempo no Espírito, ou seja, sabendo que é através do Espírito que nós vamos ter esse elo com Deus, né? O que importa não é onde oramos, uma posição em que oramos, o que fazemos, né? Ou o local, né? Lógico, Jesus falou que a casa dele, né, seria chamada casa de oração. E ali é um ambiente que a gente vai para orar coletivamente, juntos e tal. Mas nós podemos orar em todo e qualquer lugar. Nós vamos encontrar orações na Bíblia de forma especiais, né? Como o caso de Jonas dentro da baleia, né? E tantas outras situações que nós vemos orações, pessoas falando com Deus, e o Espírito Santo, então, é esse intermediador. Ele, então, vai nos ajudar, ele vai mostrar, ele vai nos capacitar a orar, né? Então, não esqueça disso. Primeiro ponto importante aqui da atribuição do Espírito Santo em nossa vida é saber nos ajudar a orar, porque nós não sabemos se precisamos da sua ajuda, né? Do segundo momento, nós podemos ver que o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus, né? Todo crente também deve tirar um tempo diário para ler a palavra, de meditar na palavra de Deus, a Bíblia, para que possa aprender a vontade de Deus. Ninguém aprende nada sem um manual, né? O manual é algo muito importante em tudo e qualquer objeto, muito mais no ser humano. É algo criado por Deus e ele deixou então a sua palavra como manual, né? Quem obedece a Deus é abençoado por ele, não é verdade? Quem medita na palavra vai aprendendo cada vez mais a se qualificar, a se moldar. E o Espírito Santo vai nos ajudar a entender. É como aquele professor na escola que a gente não está conseguindo lá fazer a tarefa, ele vem e nos ajuda, nos ensina, e aí naquele momento que você aprendeu, ninguém te tira. O dia que você aprendeu a tabuada, pá, acabou. Você tem ela. Tem muita gente que até hoje ainda não sabe a tabuada, porque usa mais os equipamentos, né, eletrônicos, aí, as calculadoras. Mas veja que coisa interessante, uma vez que você aprendeu algo, ninguém mais te tira. E o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender a palavra e a fixá-la em nós, né? E Deus fala isso desde o Antigo Testamento, para Josué, por exemplo, lá no capítulo 1:8, ele vai dizer que ele deveria guardar essa palavra, deveria meditar de dia e de noite, ou seja, o tempo oportuno. A segunda questão é que se a palavra está no nosso coração, Salmo 119:11 diz que se nós guardarmos essa palavra no coração, não pecaremos contra Deus. Porque nós sabemos, né, o que Deus quer que façamos ou não, né? A palavra de Deus é como um pão que nós precisamos para viver. O próprio Jesus vai dizer isso em Mateus 4:4. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra de Deus, respondendo ao inimigo que estava ali tentando ao Senhor. Ele nunca passará, ela nunca passará, perdão. É a verdade que nos liberta e restaura, mas a verdade é que muitas vezes não entendemos a palavra de Deus e novamente, então, o Espírito Santo de Deus nos capacita a entender, né? Paulo fala lá em Efésios 1:17-18, assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, Efésios 1:17-18, Paulo está rogando a Deus, está usando ali, passando ali pelo intermédio do Espírito Santo para que isso aconteça. E o Espírito de Deus é um espírito de sabedoria e de revelação, né? Ele ilumina nossos olhos de forma a, por exemplo, podermos entender o que Deus está dizendo através da Bíblia. Muitos leem a Bíblia inúmeras vezes, mas não entendem nada. A razão dela não fazer sentido é que eles não têm o Espírito de Deus para interpretá-la. O Espírito de Deus é o melhor intérprete do que Deus diz. Nunca entenderemos o cristianismo sem o Espírito Santo iluminando nossos olhos. Foi exatamente o Espírito Santo quem Deus enviou para nos ensinar todas as coisas e ainda nos fazer lembrar tudo o que Jesus nos disse. João 14:26. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Terceiro aspecto, o Espírito Santo nos convence do pecado. Jesus prometeu que o Consolador, também chamado de Espírito de Verdade, nos guiaria por toda a verdade. Então, convencer do pecado, a verdade sobre Deus, mas também as verdades sobre nós mesmos, né? Nós precisamos entender quando estamos errados. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, quando nós falamos de pecado aqui, é uma coisa muito profunda. Ela tem uma vertente muito grande de situações
que são pecados. Muitas vezes, se nós não tivermos a orientação do Espírito Santo, nós não saberemos o que é pecado. E nós vamos pecar sem essa consciência, se tornando uma iniquidade em nossa vida, ou seja, aquilo que é do homem iníquo, do homem que não tem Deus e acaba vivendo de uma forma totalmente corrompida e, de certa forma, entristecendo sempre o Espírito Santo e o próprio Deus pelas nossas atitudes. Então, o pecado entristece o Espírito Santo e pode até apagá-lo. Efésios 4, 30, 32, 1 Tessalonicenses 5, 19 fala sobre isso e vai atrapalhar o nosso relacionamento. Desde o tempo de Isaías, quando o capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, por isso, Jesus nos enviou o Consolador, o Fortalecedor, para nos dar poder necessário para vencer o pecado. Então, o Espírito Santo, nesse sentido, ele vai nos convencer de que é pecado e vai nos ajudar também a deixá-lo. Então, o Espírito de Deus nos ajuda a iniciar um relacionamento com Deus e nos capacita a manter esse relacionamento. As pessoas quase sempre se preocupam achando que não são capazes de manter uma vida cristã. Né? Muitas pessoas dizem, eu vou deixar isso para mais tarde, quando estiver mais velho. Gente, não faça isso. Quanto antes você tiver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, melhor será a sua vida. Né? Eles têm razão de se preocupar, é óbvio, né? Mas não podemos mantê-la por nós mesmos. Contudo, Deus, através do Espírito Santo, nos sustenta. E é o Espírito que nos leva ao relacionamento com Deus e é o Espírito que nos mantém nesse relacionamento. Nós somos totalmente dependentes dele. Quarto aspecto é que o Espírito Santo transforma a nossa vida. Quando passamos tempo na presença de Deus, o Espírito de Deus nos transforma, conforme Paulo escreveu. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Então somos transformados nos padrões morais de Jesus Cristo. Né? A intenção realmente é mudar, é transparecer o fruto do Espírito na nossa vida. E o que é o fruto do Espírito? Gálatas 5,22 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características que o Espírito desenvolve em nossa vida. Não nos tornamos perfeitos imediatamente. Somos como uma planta que nasce e vai crescendo. Porém, após um certo período de tempo, começam a acontecer as mudanças. E aí começam a aparecer os frutos, né? Então, o mais importante é o amor. Nós devemos amar a Deus, amar a nós mesmos, amar ao próximo. Né? Esse é um alicerce. E a prova disso é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, é o aumento do amor para com Deus e para com as pessoas. Se o Espírito Santo está em você, você vai amar mais a Deus. Você vai querer fazer a vontade de Deus, você vai querer respeitá-lo. Né? Aquele que me ama faz obedece a minha palavra, faz o que eu mando. Sem esse amor, tudo é irrelevante. Né? O segundo da lista é a alegria. Né? O crente começa a ter alegria, mesmo sabendo que a vida não é fácil, que as dificuldades vêm, que os problemas estão aí, mas nós começamos a sentir alegria, que é diferente de felicidade. Felicidade é aquele momento momentâneo, momentânea redundância, né? É aquele momento em que você fica feliz, extravasa, porém a alegria é permanente. É você sentir problemas, dificuldades, mas com alegria e com a paz, né? Que é o terceiro elemento aqui, dentro do fruto do Espírito Santo, que é um só, porém também a alegria, a paz que tem a ver realmente com algo completo. Né? Quando ali fala paz, é o shalom, é uma palavra grega e a hebraica é equivalente é shalom, e quer dizer inteireza, plenitude, completude, bem-estar, unidade com Deus. Então, quem tem paz, através do Espírito Santo, tem essa bênção na vida, que é viver em paz com Deus. Então é maravilhoso ver quando o caráter de Cristo vai se cristalizando em alguém, quando busca o enchimento do Espírito. Ele se parece cada dia mais com o Senhor, e o que vão dizer, não posso imaginar um elogio maior do que esse. Né? É o que vão dizer se você estiver dentro desse princípio do convencimento do que é pecado. E o quinto aspecto é que o Espírito Santo nos dá dons, poder para fazer a obra de Deus. Ele quer nos usar, ele quer nos qualificar através dos seus dons e fazer com que a igreja seja aperfeiçoada. Então é importante destacar que todos os crentes verdadeiros, né, têm o Espírito Santo e têm o dom do Espírito Santo. E eu preciso desenvolver, eu preciso buscar. Paulo vai dizer isso, que nós precisamos buscar os dons. Né? Nós precisamos estar assim atentos ao que nós podemos fazer. Qual é o nosso dom? O que nós temos de dom? Né? Há uma quantidade enorme de dons que o Espírito Santo nos mostra através da própria palavra, em 1 Coríntios 12, 13 a 23, de 12 a 23, né, vai nos mostrar, né, e Paulo vai dizer que nós precisamos receber mais dons, buscar esses dons. Todo filho de Deus tem e deve ter um ministério para usar e desenvolver os dons para o avanço do reino de Deus. Né? É você junto, você faz parte. Você faz parte, você estando participando da palavra de Deus, você está crescendo.
E a conclusão que nós chegamos é o seguinte, que durante desses 5 pontos, que já podemos perceber o quanto precisamos do Espírito Santo de Deus. Né? Primeiro, porque ele nos ajuda a orar. Segundo, porque ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Ele nos convence do pecado. Ele transforma a nossa vida e dá-nos poder e dons para fazer a obra de Deus. Nós precisamos, como podemos ser crentes vitoriosos, o conhecermos e desfrutarmos tão pouco. Né? Nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Precisamos ser apresentados ao Espírito Santo. Precisamos conhecê-lo melhor. Precisamos recebê-lo em plenitude em nossa vida. Paulo escreveu aos Coríntios e aos Efésios e diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5:18. Nos próximos encontros, continuaremos falando a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. Como buscar. Que Deus ministre em nosso coração essa palavra tão importante no dia de hoje. Que você possa ser convencido pelo Espírito Santo da importância do crescimento em espírito e em verdade, para adorarmos ao Senhor plenamente. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar orando e pedindo a Deus a bênção do Senhor. O vídeo já ficou longo, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pai querido, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua bênção na vida de todos aqueles que têm buscado preencher-se do Espírito Santo do Senhor. E dá-nos a tua paz, meu Deus, e dá-nos a capacidade de servir, dá-nos o dom, nos aperfeiçoa, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.